Olá, boa tarde. Já decolamos, você viu aí. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo, aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto. Pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil, do mundo e também na Zuzulândia. Zuzulândia, sim senhor. A cidade de Zuzulândia é uma cidade aqui dentro de São José do Rio Preto, com aproximadamente 300 habitantes, mais ou menos 90 carros, 2 igrejas, 2 cinemas, 3 postos de gasolina, enfim, mais ou menos isso. Nós vamos falar sobre a Zuzulândia. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio o fundador e prefeito da Zuzulândia, o artista plástico rio-pretense Araguaí Garcia. Araguaí, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Vou explicar que maluquice é essa. A Zuzulândia, na verdade, é uma exposição de uma cidade em miniatura que está funcionando, já está aberta no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto, e as pessoas podem visitar. Um trabalho, imagino que de diletantismo seu, né? Começou, você vai explicar como começou tudo isso. A gente conhece o seu trabalho como artista plástico, muito reconhecido em São José do Rio Preto, mas de vez em quando o artista plástico também tem a necessidade lúdica de brincar um pouquinho, é isso? Eu falo que essa é uma obra assim, é Araguaí para crianças, mas a criança você eu mesmo. Também, né? E é uma coleção que eu sempre gostei muito de miniaturas. Assim. Então, eu comecei a colecionar automóveis em miniatura, nessa escala que é a mesma escala G, que é a escala que eu uso, e eu comecei a encontrar algumas outras coisas na mesma escala. E eu comecei, então, a comprar. E aí acabou que eu me tornei um grande colecionador. Quanto tempo você foi colecionando essas coisas? Olha, as primeiras, que acho que há mais de 20 anos que eu comecei a essa coleção. A colecionar mesmo, porque é uma coisa que eu sempre gostei e eu sempre presenteei, assim, por exemplo, sobrinhos com miniaturas, sempre gostei muito disso. E, assim, para colecionar mesmo eu nunca tinha pensado, mas de repente eu comecei a virar um colecionador, que é aquele que, a hora que encontra o objeto, compra. E aí eu comecei a comprar e comecei a fazer uma reserva imensa de miniatura e que eu não tinha nem acesso mais. Aí um dia eu resolvi então criar uma instalação e eu usaria toda a minha coleção. Né? Eu estava visitando o Minimundo e aí eu vi e falei, nossa, olha, a mesma escala minha, eu consigo fazer isso aqui. Puxa, né? Quer dizer, não aquilo. O Minimundo é uma exposição permanente na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Muito atraente, realmente, muito interessante. É muito bonito. E para quem é um colecionador, então, aquilo lá é o paraíso. Né? Então, eu acabei me inspirando e eu achei que eu conseguiria fazer. Araguaí, e fui em frente. Essas miniaturas, assim, as igrejas, os postos de gasolina, os cinemas, etc., foi fácil? É fácil de encontrar isso? Você encontra no Brasil mesmo? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Olha, essa escala é uma escala um pouco rara, principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente encontra muito a escala do ferrorama, que é 1:38, que é uma escala menorzinha um pouquinho, então a gente tem muito mais facilidade de encontrar. E aí quando a escala já é a escala G, é uma escala um pouco rara, inclusive nos outros países. Né? Assim, é claro que não é tão rara quanto no Brasil, porque no Brasil é praticamente impossível da gente conseguir tanta coisa assim, né? E aí eu, além de trazer, quando eu viajava, sempre trazia coisas, então eu comecei a replicar algumas coisas e fazer uma recaracterização e também construir mesmo, entendeu? Então eu tenho uma catedral na minha cidade que é uma igreja que eu me inspirei numa igreja que nós temos aqui, que é a igreja de São Benedito, que foi a primeira igreja que eu desenhei na minha vida. Assim, puxa, legal. Na escola me pediram para eu desenhar uma igreja, eu desenhei aquela igreja. Aí na hora de fazer a igreja eu falei, acho que eu vou fazer aquela que ela faz parte de mim, né? Então... Muito bacana, Araguaí. Bom, a exposição está em funcionamento no Shopping Iguatemi, sempre no horário de funcionamento do shopping. As pessoas que quiserem visitar, não paga nada, absolutamente nada, é só visitar, ver aquilo tudo.
Eu imagino que seja uma visita, Araguaí, que as pessoas demandem algum tempo para percorrer Zuzulândia toda, né? Sim. Fala um pouco sobre o tamanho disso, a grandeza dessa escala. Na verdade, eu facilitei um pouco, porque eu fiz uma planta, e essa planta, ela facilita o observador, entendeu? Ele pode dar a volta nela e ir observando. Me ocorreu fazer caminhos pelo meio, mas eu achei melhor assim, ela fica de uma maneira compacta, mas tem gente que fica ali muito tempo mesmo. Querendo passear pela Zuzulândia. Não, tem pessoas que se encantam e ficam, né, tem criança ali que sai chorando, a mãe precisa ir embora e a criança ainda quer continuar lá, quer ficar vendo. Então é uma coisa, é uma delícia. Assim, eu deixei o livro de assinaturas, eu fiz um caderno de desenho. Opa. E deixei um monte de canetinha colorida, lápis de cera, giz de cera, né? E as crianças deixam mensagens ali. Eu falo que aqueles livros, que no fim, geralmente caderno de assinatura, de exposição, a gente deixa ali e as primeiras páginas são preenchidas e sobra o caderno inteiro. Exato. Ali eu já tive que colocar 5 cadernos, porque eles desenharam em tudo. Então é um tesouro aquilo, é uma coisa, é o meu grande prêmio é ter aqueles desenhos ali. É uma coisa que a gente começa a ver, a gente não tem vontade de parar. A exposição deve atrair muito o interesse das crianças, e quando eu falo crianças, imagino crianças de 6 até 150 anos, alguma coisa assim. Exatamente. É isso, né? Porque aquilo a gente observa, assim, sempre a pessoa entra ali meio séria, mas sempre sai com um sorrisinho, assim, a observação da cidade, então ela causa um desarmamento da pessoa, né? Pois é. E ele vê a cidade como um todo mesmo, vê a cidade por cima, vê os telhados, né, vê por baixo, Sim, é muito bacana isso. E fica curioso, porque é uma cidade cheia de interação ali, assim. Aliás, o foco dessa instalação é mesmo a educação do coração, sabe? Assim, das pessoas perceberem a interação delas entre si, a interação do ser humano com o animal. Então, ela chama Zuzulândia por causa da minha cachorra. É isso que eu ia te perguntar agora. Quem é a Zuzu, né? A Zuzu patrona da cidade. A Zuzu, ela é minha cachorrinha e ela pensa que eu sou filhinho dela. Então, ela é uma poodle que ela é muito querida, ela é muito boazinha. Assim, aquela cachorrinha que tem um temperamento dócil, muito dócil. E na hora de fazer, e minha casa virou a Zuzulândia. Meus amigos chamam minha casa de Zuzulândia, Zuzulândia e tal. E aí, ela, na hora de escolher o nome para a cidade, foi super fácil, né? Já tinha Zuzulândia. Então, eu fiz miniaturas da Zuzu também, interagindo em todos os cases, né? Então, tem um incêndio lá, e ela tem os bombeiros, porque eu tinha bombeiros, então eu tive que bolar um incêndio. E aí eu fiz a Zuzu também vestida de socorrista, que ela está ajudando os bombeiros. E aí tem o frentista do posto com um bonezinho, ela tem um bonezinho igual, porque ela fica junto ali no posto. Então ela está sempre interagindo. Esses detalhes é que fazem com certeza que as pessoas ampliem o seu nível de atenção, né? Sim, virou ganhar um joguinho. Tempo com isso, vira um joguinho, exato. E virou um joguinho, assim, as crianças, elas ficam mesmo contando quantas Zuzus elas conseguem identificar na cidade. Agora, vamos ver algumas imagens da exposição. Enquanto for mostrando as imagens, eu vou pedir para você ir comentando, se for o caso de ir comentando. Vamos lá ver. Essa aí é a Zuzu, é a artista principal. E essas imagens aí são umas imagens feitas com drone, né, imagens aéreas da Zuzulândia. São as imagens aéreas que aí pega uma geral, assim, dá para ver a linha do trem, né, porque tem essas montanhas aí, elas são túneis também. Então o trem passa pelos túneis. Então ela é inteirinha lúdica e cheia de detalhes, né? Olha, é uma cidade que ela tem uma área rural também.
Puxa, que bacana. Olha lá, apareceu até a sombra da nave espacial lá, que é o drone. Aí o hotel é o Hotel Zuzu, é Cine Zuzu, é tudo marca Zuzu. Inclusive a gasolina é marca Zuzu também, tem um logotipo assim, com Z, que é a marca da gasolina. Todos os postos usam essa bandeira. E tem a escola, por exemplo, tem um cemitério ali que eu falo que é dos meus cachorrinhos, entendeu? De todos os cachorros que eu já tive. Então, a cidade, aquele ali nadando sou eu. E a cidade é uma cidade ideal, né? É uma cidade que é uma proposta de vida, é uma cidade bem resolvida, né? Uma cidade bem arborizada. Ali a igreja que eu falei, que eu comentei que foi a primeira que eu desenhei. Aí tem um centro de eventos, ali está Mané Procópio lá, laçando, que ele é o laçador dos cavalos, né? Tinha bastante cavalo, falei, vou fazer um espetáculo aqui no centro de eventos. É a primeira vez que você está mostrando isso? É a primeira vez que eu estou vendo, inclusive, né? Porque era uma coisa que eu não tinha acesso, como eu falei, isso tudo ficava guardado e em caixas e eu, assim, algumas coisas eu abria, mas depois eu tinha que guardar na caixa de novo e recolher. E assim, quando eu resolvi fazer essa instalação, também foi uma realização para mim, né? Porque eu acabei... Claro, aí eu vi minha coleção. Aí, não é todo dia que se funda uma cidade, não. Porque tudo que assim, a gente coleciona e fica sonhando, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia... Aí, tem os lavadores, os caras estão lavando o carro, aí o casamento, tem... Aí depois chegou o padre também, né? Quer dizer, essas fotos aí, elas são mais ou menos um making off, tá vendo? Certo. Ali estava tudo, aí é dentro do ateliê, mas agora na cidade, lá na instalação, está muito mais detalhado, está muito mais bonito. Puxa, olha, uma dica para as pessoas não perderem. Até que dia vai a exposição, você sabe disso? Vai até dia 23, até domingo, dia 23 de julho. Sempre no horário de funcionamento do shopping, isso é muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os horários são das 2 da tarde às 8 da noite, todo dia. Só aos sábados, que é de meio-dia até às 10. Bacana. Aí fica... Uma boa oportunidade para as pessoas irem levarem as crianças e se divertirem mais até do que as crianças. Normalmente acontece isso. É verdade. Fala uma coisa, Araguaia, e você é de Rio Preto mesmo? Ou já está aqui há muito tempo? Eu estou aqui há muito tempo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu, quando era criança, visitava, às vezes, geralmente no final do ano, o famoso presépio do Instituto Penal Agrícola. E era, além do presépio em si, aquela coisa religiosa, existia uma cidade em torno daquilo. E aquilo encantava tanta gente, a gente lembrava tanto daquilo, de certa forma me lembrei disso agora. Impressionante, né? É muito legal isso. Todo mundo tem um registro, assim. Eu fico conversando com as pessoas... E olha, tem gente que fica tão envolvida por causa dessas coisas mesmo, entendeu? É uma coisa meio cultural, né? Assim, faz parte da vida de todo mundo, né? Essa coisa dos presépios, exato, as instalações e também existem outros casos de outros artistas que fizeram miniaturas e tal. É uma coisa muito interessante mesmo. A cidade é o lugar onde as pessoas vivem. Ninguém vive no Brasil, no estado, todo mundo vive na cidade, né? É o local onde eles interagem com as coisas, conhecem as pessoas, conhecem os objetos, conhecem até os cachorrinhos, até as zuzus. É verdade. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu sei que a minha cidade vai ficar na memória dessas crianças que estão indo lá agora. Entendeu? Vai fazer tão parte quanto os presépios faziam da sua vida, né? Pois é, isso é muito legal. Daí vem essa pergunta agora, é uma judiação se daqui para frente você vai guardar de novo dentro do guarda-roupa, dos armários lá na sua casa? Não, mas agora, acho que não, né? Agora a intenção é mesmo fazer uma exposição itinerante. Tanto que todo esse ground que foi feito, eles são módulos que eles vão se encaixando como um quebra-cabeça. Certo. Então agora ficou mais simples. E as casas também, elas saíram da caixa, né?
porque era uma caixa, era um bloco, assim. E aí eu tive que montar, e aí criei caixas para transporte e tudo. Então agora ela pode andar, pode ser exposta. Então já está com essa ideia maneiras. de transformar isso numa exposição itinerante. Sim. A Zuzulândia vai mudar de lugar, ela vai se geograficamente... Zuzulândia vai ser o mundo inteiro. Tá certo. Bacana isso, viu? Muito legal. A exposição vai até domingo, então, no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. Eu quero perguntar para o HI, e o trabalho como artista plástico em São José do Rio Preto, além desse trabalho? Se fosse só esse trabalho que você tivesse feito sua vida toda até agora, já estaria ótimo pra caramba, já estaria muito bom. Mas não é só isso, e, aliás, é muito mais, né? O Araguaí chegou agora há pouco aqui na TV, há um quadro dele, logo no hall de entrada da TV aqui, da TV Rio Preto. E ele chegou e viu, olha, como é bom a gente olhar uma obra que a gente fez algum tempo depois. É isso, essa sensação. É verdade. Eu acho que a coisa mais interessante, sim, da arte é isso. Por exemplo, já aconteceu, graças a Deus aconteceu isso, né? De eu chegar numa galeria e falar assim, nossa, que pintura bonita. De quem que é? De quem que é? E ela estava numa pintura que estava encostada assim. Falei, nossa, que pintura bonita, quem que fez? Aí a dona da galeria vira para mim e fala assim, foi você, não foi? Aí eu vou lá, tá a minha assinatura, porque é coisa que eu fiquei muito tempo sem contato, ter acesso. sem rever, porque é uma galeria de São Paulo e São Paulo é meio longe de Rio Preto. Então, quando eu ia meio rápido assim, então eu nem via o que eu tinha de acervo naquela galeria. E aí, esse dia, aconteceu essa agradável coincidência, né? De eu olhar e falar assim, olha que pintura bonita. Eu poderia ter falado o contrário, né? Quem fez aquela porcaria lá? Normalmente o artista é muito crítico, né? Se você achasse uma coisa, você diria mesmo. É verdade, não, mas eu me surpreendo. Inclusive essa que nós vimos hoje, que eu estava falando, eu adoro ver e parece que nem fui eu que fiz, na verdade. Eu falo assim, puxa, mas... Porque algumas coisas, como já dizia o Milton Nascimento, né? A gente vê e fala, nossa, como não fui eu que fiz isso? E aí algumas coisas eu olho e falo, nossa, como fui eu que fiz isso? Né? Então é uma grata... Bom, a sua surpresa. produção como artista plástico já está espalhada pelo Brasil todo, fora do Brasil também. Como é que é isso? Eu trabalho com muitas galerias, né? Até uma delas é em Paris, que é uma galeria que eu trabalho há muitos anos já. E é um galerista que gosta muito do meu trabalho, ele me promove muito. E então... Você é um dos exemplos, talvez raros, talvez infelizmente raros exemplos, de que é possível viver da arte, né, Araguaí? Não deve ser uma vida bababesca, mas deve ser possível. Mas se a gente tiver muita consciência de que as coisas vão e vêm, a gente vive muito bem, dá para viver de arte, sim. Acontece que tem época que a gente ganha muito dinheiro. E quando a gente está ganhando muito dinheiro, a gente acaba gastando muito dinheiro. Entendeu? Então o negócio é o seguinte, artista, tudo bem, você está ganhando dinheiro, senta na caixinha e segura as pontas aí. Dificilmente ele vai fazer isso, porque o artista não é economista, em geral não é. Né? Mas a gente tem que ser, viu? Tem que ser. Tá certo. Então, a hora que a coisa está funcionando, você deu uma bola dentro, entendeu? Então, vai e cuida disso, entendeu? Porque vai chegar uma hora que vai dar uma parada e aí a gente acaba entrando em frias. Aí a coisa acaba ficando muito pior do que poderia. Sabe? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui ligadas às artes plásticas, etc. Elas dizem que de alguns tempos para cá se tornou um pouco mais fácil tentar viver, tentar sobreviver da arte através das redes sociais, divulgar o trabalho através desse modo, etc. Coisa que era impossível antes, você tinha que ter muito mais contato com os veículos de comunicação, enfim, era uma coisa mais cara, inclusive. Sim. Isso deve ter facilitado um pouco, não sei se é verdade isso, né, Araguaí? É relativo, né? É relativo, porque o que acontece muito é que
dá uma saturada no mercado, né? Então é uma coisa que já pode complicar um pouco, até, né? Por um lado, abre espaços, entendeu? Mas como estimula muita gente a entrar, pode saturar. Então exato. fica uma coisa um pouco, às vezes, até um pouco meio perdida, assim, as pessoas ficam um pouco equivocadas, assim. Mas de modo geral, é uma janela muito boa para quem tem uma coisa boa para mostrar. Exato. Então, ela não melhora a qualidade da produção da pessoa, ela faz exatamente aquilo que a pessoa faz. Se for boa, vai funcionar bem. Então, isso é uma coisa bacana, é uma janela a mais para ser, e uma grande janela, né? Que o mundo inteiro a gente pode divulgar o trabalho. E como é que é isso? Você já está trabalhando há muitos anos nisso, continua trabalhando naquele ritmo inicial, continua acordando cedo, trabalhando o dia inteiro, como é que é isso? Eu continuo. Assim, por exemplo, a Zuzulândia, ela me tomou 2 anos, eu fiquei 2 anos fazendo isso. Mas foi um trabalho paralelo, né? Que é uma instalação. Então, o artista, ele trabalha numa instalação, por exemplo, como a Zuzulândia, e aquilo, então, já está determinado que vai consumir muita energia, muito investimento, dedicação. Eu tive que alugar um espaço para fazer a Zuzulândia. Então, eu aluguei um apartamento de 200 metros quadrados e fiquei trabalhando a Zuzulândia nesse apartamento. Quer dizer, então, isso exige investimentos, tem que investir, tem que gastar para fazer isso. Investimento, é um apartamento, um por andar. E eu me esparramei ali, quer dizer, é um ateliê, né? Eu usei como um ateliê. E, paralelamente, eu estou com um projeto também, mas é já um projeto de arte mais conceitual, já que é uma outra coisa. Essa Zuzulândia, eu vou dizer que é uma suíte dentro do meu trabalho. Entendi. Que eu faço isso, eu faço umas incursões, às vezes, por caminhos que não são aquele meu caminho, porque eu sou um pouco livre. Estão abrindo novos caminhos à medida que a oportunidade surge, né? Eu gosto disso, quer dizer, aliás, eu virei artista por causa disso mesmo, né? A minha maneira de ser, eu faço o que eu quero, né? Então, claro que a gente tem muita cobrança. Não, você tem que ter mais coerência. Esse nível de independência é essencial para eu acho que sim. Para a qualidade artística, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma grande coisa. Sem dúvida. Laguaí, eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Toda vez é isso. Toda vez que a prosa é boa, o tempo acaba logo. É assim mesmo, né? Vamos reafirmar o convite para as pessoas visitarem Zuzulândia até o próximo domingo no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. É uma cidade miniatura. Nós não falamos o tamanho dela, ela está espalhada ali por mais ou menos 70 metros quadrados. 76 metros quadrados e é bem grandinha, assim. As pessoas podem contornar a cidade, ver tudo, ver detalhes. Pelo que o Araguaí está dizendo aqui, realmente muitos detalhes. Alguns deles devem evocar grandes sentimentos nas pessoas. Imagino que não deve ser anormal uma pessoa chorar, uma lágrima escorrer. Tem gente que fica muito emocionada mesmo. Tem gente que fica assim... E é tão engraçado que as pessoas me agradecem. Eu falo, não, mas não tem que agradecer, é uma coisa que eu gostei, né? Não, mas você fez uma coisa para mim e tal. Isso é muito, muito bacana. Bacana mesmo, viu, Araguaí? Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Está reafirmado o convite para as pessoas comparecerem até domingo ao Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. Onde está montada a exposição ali? No primeiro piso, no piso superior, quer dizer. Para dar uma referência, fica ao lado da Tok Stock, em frente ali ali ao embaixo, Boticário. No piso superior. Tá certo. No piso superior, onde costuma se fazer mostra de decoração. Isso, foi ali, exatamente ali. Foi uma mostra de decoração ali mesmo, cada cor ali, uma coisa assim. E casa, Obrigado, viu? Eu que agradeço.
E parabéns pelo trabalho. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Depois de visitar a Zuzulândia, você pode estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.